Os que trouxeram a Bíblia, vamos ler o Evangelho de Jesus escrito por Mateus. Essa tarde nós escrevemos uma mensagem, eu tinha certeza que iria lhes pregar sobre o rei Jeoás e Eliseu. Aí, ouvindo as palavras proféticas proferidas aqui pela boca da pastora Lucimar, entendendo a oração, a intercessão, a palavra que o pastor Elcio comunicou também ao meu coração ali, eu entendi que Deus estava nos levando para esse texto, que tem tudo a ver com o que foi dito aqui. Evangelho de Jesus, escrito por Mateus, capítulo 3, verso 1 ao verso de número 4. Deus permitindo, uma outra vez, aí nós vamos falar sobre o profeta Eliseu e o rei Jeoás. Quem achou pode dizer amém? Está escrito assim: E naqueles dias veio João, o Batista, pregando no deserto da Judeia e proclamando a toda a grande multidão: arrependei-vos, porque o reino dos céus chegou. Este é aquele de quem o profeta Isaías afirmou: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. As vestes de João eram feitas de pelos de camelo, e ele trazia um cinto de couro em sua cintura. O seu alimento era gafanhotos e mel silvestre. Amém? Estes poucos versículos que nós acabamos de ler, está nos falando aqui com respeito a este personagem bíblico chamado João o Batista. A maioria das versões, traduções destacam João o Batista, de forma proposital, tentando nos levar a entender que Batista não é sobrenome de João, que Batista não é um nome composto, mas Batista é o rótulo, é a nomenclatura, é o título, é o apelido que este homem recebeu dos homens da sua época, por ter de Deus a responsabilidade e também o privilégio de submergir, mergulhar, imergir, no grego baptizar, batizar as pessoas nas águas do Rio Jordão, através de um rito processual, purificatório, chamado batismo do arrependimento, que nada mais era do que levar o povo a voltar a sua mente para Deus. A palavra arrependimento, que vem do grego metanoia, significa metanos, mudança de mente, mudança de mentalidade, mudança de comportamento, de postulado. Era isso que ele evocava e invocava como um profeta. Existem várias razões por que nós devemos celebrar a vida deste homem. Várias razões por que nós devemos aplaudi-lo, honrá-lo. E é óbvio que a maioria destas nossas observações positivas com respeito a João Batista, elas estão na superfície, elas estão na periferia da sua história. A gente chama isso de informações explícitas. Você lê a história dele e você é capaz de extrair, de elencar, de caracterizar pontos positivos encontrados na vida dele. É possível alguém olhando para a história deste homem dizer: pastor, eu destaco pelo menos um predicado qualificativo na vida deste homem. Eu vejo algo explícito na história dele que merece a nossa consideração. Eu acho ele muito ousado, pastor. Outros vão dizer: eu considero intrépido. Outros vão dizer: ele era diligente. Outros: ele era apaixonado por Deus. Ele era responsável. Várias são as virtudes que, de forma explícita, nós destacamos na história de João. Essa noite, rapidamente, eu quero destacar alguns predicados qualificativos, algumas menções honrosas, elogiosas, que não estão na superfície, que não está no explícito. A teologia chama de informações implícitas. É aquelas que você, com sensibilidade de Deus, ao olhar para a Bíblia,
começa recebendo inspiração, iluminação, e você vai vendo coisas que a gente chama de entrelinhas, por trás das letras, que a leitura da Bíblia, ela me concede a percepção do logos, da ideia, do contexto, da mentalidade. Quando eu leio a Bíblia com inspiração, com a iluminação do Espírito Santo, a gente chama isso de rema. A gente tem a iluminação da revelação. Não a revelação, mas o entendimento do que está de fato no espírito do texto. Quem entendeu, diga amém. Então, a primeira consideração que eu gostaria de fazer aqui, honrosa para João, e que a gente não vai encontrar na superfície, é que todos os teólogos, eles consideram João o Batista como o profeta do avivamento. Alguns de nós têm uma mentalidade teológica que reputa Joel como profeta do avivamento, Abacuque como profeta do avivamento, Jeremias, Isaías que diz que Deus derramaria água sobre o sedento e faria crescer ou nascer rios no deserto. Estes homens vaticinaram, profetizaram, sem de fato entender do que estavam falando. O Espírito Santo os inspirou, eles falaram, mas eles não tinham entendimento, até porque o Antigo Testamento, eles estão debaixo daquilo que é sombra, eles estão debaixo de uma fotografia antiga nossa, que para ser revelada, tinha que colocar na água, num quarto escuro, passar por aqueles 2 dias de processo para então surgir. Lembram daquelas máquinas que a gente fotografava, na hora sai o filme negativo? Tem uma fotografia ali, mas ela fica ofuscada, opaca, você vê sombras. Isso é o Antigo Testamento. O Novo Testamento são os pixels, são os megapixels, é o colorido, é o revelado, é o nítido, é o perfeito, é o que nós estamos vendo aqui, é uma foto de um celular nosso, tudo certinho. Então, esses profetas, eles tinham uma visão, mas não sabiam o que estavam falando. João não. Ele é o profeta do avivamento, porque ele enxerga Jesus. Ele vê Jesus, ele entende quem é Jesus, e ele diz, este é quem vai vos batizar com o Espírito Santo. Quando João diz que é Jesus que vai batizar-nos com o Espírito Santo, surge aqui para nós hoje uma outra verdade profética implícita. Para nós é como se João dissesse o seguinte, não é a placa que promove avivamento, não é o pregador que promove avivamento, não é a liturgia, não é o ministério. Quem promove avivamento é Jesus de Nazaré. Onde Jesus está, existe vida e vida em abundância. Homem não tem esse poder, ninguém tem, só Jesus. Segundo, os profetas reputam João o Batista como o profeta da restauração familiar. Deus vai usar o último profeta do Antigo Testamento, Malaquias, no último capítulo 4, nos últimos versículos 5 e 6, instrumentalizando a boca de Malaquias, vai dizer que no futuro, ele estaria levantando alguém como protótipo, como arquétipo, como um tipo semelhante a Elias, no poder de Elias, no espírito de Elias, e este homem converteria o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, para que Deus não ferisse a terra. Dentro dessa verdade implícita, qual é a profecia de João que surge para nós? A primeira, que quem promove avivamento é Jesus. Segundo, se ele é o profeta da restauração familiar, significa dizer que avivamento não começa na igreja. Avivamento começa na casa. Avivamento começa no lar. Nós tivemos, me entendam, gente, conforme a mensagem vai desenvolvendo, vocês vão entender melhor o que eu estou dizendo aqui. Nós tivemos, entre aspas, me entendam, o privilégio de, em 2 anos, temos praticamente parte da nossa vida efetiva, produtiva, como normal, parada, estacionada, estagnada, e ficamos dentro de casa. O que fizemos dentro dos nossos lares? Olha a oportunidade de voltarmos a sermos igreja, cultos domésticos, orarmos em família,
lemos a Bíblia com os filhos, assistimos um filme que agregue, que traga entendimento, que traga uma percepção do céu. Avivamento não acontece aqui. Poucas pessoas conseguem de fato, num culto, num congresso, serem atingidas pelo Espírito Santo, porque o Espírito Santo vai honrar não o que acontece aqui, o que acontece lá fora. Por que não há vida no culto? Porque infelizmente não está havendo culto na vida. Quando existe culto no lar, você pode ter certeza que Deus tem prazer de te encher aqui. Mas se a gente vive com todo respeito, ligado no Face, no Instagram, no não sei o quê, e assistindo, e muda para cá, e não tem um tempo de oração, tem um tempo de jejum, tem um tempo de busca, não tem madrugada, não tem, gente, com todo respeito, está vindo para cá vazio. Deus não tem compromisso de encher, Deus tem compromisso de encher quem tem sede. Deus mata a fome de quem tem fome. Vocês estão entendendo? Então, avivamento é na casa. Aqui é fácil ser um homem de Deus para você. É fácil você ser um homem ou mulher de Deus para cada um de nós. Vai lá na casa. Fala com a esposa. Fala com o filho. Fala com o esposo. É lá que nós temos que manifestar a vida cristã. Aqui é a caricatura, a coreografia, o layout, a fachada. Todos nós somos santos. Mas é na casa que a gente revela quem de fato nós somos. Terceiro, esse homem, gente, ao mesmo tempo que ele é o último dos profetas, ele também é o primeiro dos apóstolos. É o único que é o último dos profetas e o primeiro dos apóstolos. É o único. É interessante que ele é o último dos profetas, mas ele nunca falou aquilo que os profetas do Antigo Testamento verbalizavam. E o que é que os profetas do Antigo Testamento costumavam falar? Eles estendiam o dedo indicativo para cima, né, e proclamavam: assim diz o Senhor. Um profeta era percebido assim: se no meio do povo alguém levantasse o dedo indicativo e é profeta, para tudo, eles paravam para ouvir. Esse era o profeta. João é o último desses. João nunca estendeu o dedo assim. Assim, sim, mas assim, dizendo, diz o Senhor, nunca. Interessante, ele é o último dos profetas, ele vai ser considerado o maior de todos os profetas, e nunca disse assim diz o Senhor. Vou abrir parênteses aqui. Para mim, as pessoas mais corajosas que existem na face da terra são aquelas que dizem assim diz o Senhor, quando Deus nunca falou nada. Só que João não era dessa laia. Por que João era considerado profeta? Jesus diz: porque tudo o que falava era verdade. Então o profeta não é quem diz assim diz o Senhor. O profeta é quem fala a verdade. Antes de Deus fazer silêncio, ele usa Malaquias para falar de João. Depois estabelece 400 anos de período interbíblico, não fala com ninguém. Quando quebra o silêncio, vai usar o anjo Gabriel para falar de João. Então, antes de fazer silêncio, fala de João. Quebra o silêncio só para falar de João. Esse homem é muito importante. Quando você olhar para a história dele, dentre tantas coisas interessantes, você vai perceber pelo menos duas revolucionárias. Primeiro, já que esse é o profeta do Altíssimo, já que esse é o maior de todos os profetas, por que ele nunca recebeu um capítulo para narrar sua história? Eu reconheço que Abraão é um homem de muito destaque, mas ele recebeu mais de 40 capítulos para falar sobre ele. Eu reconheço que Davi é destacável, é proeminente, é o homem segundo o coração de Deus, mas ele recebe 66 capítulos na Bíblia, no Antigo Testamento, é citado 59 vezes no Novo Testamento, 1005 vezes ela é falado na Bíblia. João é maior que todos esses, pastor? Sim. E não recebe um capítulo? É. Ele recebe flashes, retalhos de versículos? Número 2, quando olhar para a história dele, vai perceber que não somente a história dele é minúscula, microscópica, sintética, ela é compacta, mas também ela é poderosamente impactante. Nenhum outro personagem da Bíblia tem tamanha contundência, intensidade, impacto quanto João. Eu experimentei isso um dia que eu fui tomar, tinha comido alguma coisa, passado mal, e a gente,
Tem gente que gosta de paracetamol, tem gente que gosta de pirona, tem gente que gosta, cada um tem o seu remédio meio que predileto. Eu, quando passo mal, gosto de tomar chá de boldo. Então, coloco um copão de água gelada e coloco o chá ali e tomo. E ajuda. Eu estava na casa de um irmão e ele falou assim, não, pastor, não esquece. Isso daí é bom, tal, mas não é tão impactante quanto o que eu vou dar para o senhor. E a pessoa me deu. Colocou uma gotinha sublingual, aqui debaixo da língua. Eu falei, o que essa gotinha vai... Gente, não deu 10 minutos. Eu falei, que troço que é esse? Então, me perdoe a comparação. João era essa gotinha. A história dele era essa gotinha. Só que, pense em algo poderoso. Pense numa história impactante. Pense numa história impressionante. Rapidamente eu vou lhes mostrar como a história dele é pequena, mas é impactante. Primeiro, quem escolheu o seu nome não foram os pais em primeiro momento. Foi Deus. Poucas pessoas na Bíblia tiveram o privilégio de Deus dizer assim, eu vou dar o nome para essa pessoa. Poucas. João é um desses. Isso é impactante. Deus escolheu o nome dele de João. Yohanan no hebraico. Né? Discípulo amado, filho amado, servo amado. Número 2. Deus desenhou para ele um ministério de impacto. Não tem um outro personagem que Deus tenha desenhado um ministério para seu impacto, só para João. É por isso que a Bíblia diz que ele vai ser a voz do que clama. Aqui no hebraico, voz do que clama, não é só voz que clama. A comparação para hoje, se você pegar o hebraico e transliterar para hoje, fica muito próximo de alguma coisa assim, sirene. João era a sirene de Deus na terra. Infelizmente está acontecendo essa coisa horrível na Ucrânia, e quando os mísseis são lançados, soa aquela sirene. Aquilo é para avisar de alguma coisa. Mas tirando essa parte negativa da sirene, perceba que um carro militar, uma moto, um veículo militar, quando ele passa pela rua com a sirene, o propósito não é somente chamar a nossa atenção. Ainda que não fale nada, a sirene é uma voz que diz, abra caminho. Abra caminho. Abra caminho. Você está distraído, nem viu o giroflexo pelo retrovisor interno ou externo, mas você, na hora... João foi essa sirene. Quem aqui já viu esses carros militares respeitando tal protocolo? Motos, caminhonetes e outros, né? Eles param semáforos, param ruas, rodovias, para todo mundo, e de repente começa a passar um comboio de carros, né? Cheio de ostentação e tal. A gente não sabe quem está dentro do carro, mas uma certeza nós temos: é alguém muito importante. João ia passando. E conforme João falava, as pessoas entendiam. Tem alguém muito importante que está chegando aí. Tem alguém muito importante que está vindo. É isso que João fez. Quando a Bíblia diz que ele preparava o caminho, é como se ele tivesse uma unção de uma retroescavadeira. João era um New Holland espiritual. Facão, era foice, era... e abrindo o caminho para o Filho de Deus ser apresentado. Deus disse, isso é muito impactante, gente, meu, como é lindo isso. Deus disse ao anjo Gabriel, olha, chega a arrepiar, desça agora no templo de Jerusalém. Deus dá a geografia, Deus dá o endereço. Diga para alguém perto de você, Deus sabe onde você mora. Desça. Você vai encontrar ali agora um homem chamado Zacarias.
Ele é casado com uma mulher chamada Isabel. Gente, olha os detalhes. Ele é um sacerdote. Ele é da ordem de Abias. Puxa a descendência, puxa o mapa genealógico. Ela é da descendência de Arão. Ambos estão em idade avançada. No Novo Testamento, todas as vezes, as poucas vezes que a palavra idade avançada aparece, não dá para nós com exatidão, com precisão a idade da pessoa. Mas se você harmonizar este relato com o Antigo Testamento, todas as vezes que aparece a palavra idade avançada, é pelo menos acima dos 75 anos. É assim que a Bíblia diz. É assim. Então, olha o que Deus diz para Gabriel: desça, vai encontrar Zacarias, que é casado com Isabel, ambos estão em idade avançada, e ela é estéril. Nas entrelinhas, o que Deus está dizendo para Gabriel é: você vai visitar um casal frustrado. Diga para alguém perto de você: Deus conhece as suas frustrações, e Ele as leva muito a sério. Isso incomoda Deus. Tua frustração incomoda Deus. Não, isso mexe com Deus. Isso move Deus. Isso faz Deus mover céu, mover terra, mover anjo. Se tem alguém que quer ver você feliz, alegre, de cabeça levantada, com brilho nos olhos, sorriso nos lábios, se tem alguém que quer ver você vencendo, triunfando, conquistando, esse é o teu Deus, Ele é o teu Pai. O prazer dele é ver você crescendo, expandindo. Ele diz: Gabriel, eu não aguento mais. Chama Gabriel, desça. Porque esse casal são frustrados, porque os seus sonhos pessoais estão presos pela frustração. Qual é o sonho da maioria das mulheres? Ser mãe. Nesse contexto judaico, se uma mulher não pudesse ser mãe, já não tinha importância, já não tinha valorização. Foi Jesus que resgatou isso. Não tinham. Ainda não poder ser mãe, aí que a classe de Israel as rebaixava mais ainda. Pensa na tristeza, na dor, na alma dessa mulher. E por ela ser casada com um sacerdote e ser estéril, ele poderia, assim que descobrisse a esterilidade, ele poderia na hora lhe dar carta de divórcio. Por quê? Porque aí entra a frustração dele. Ele é sacerdote. E só podia ser sacerdote sendo filho de sacerdote. E qual era o sonho do sacerdote? Ter um filho sacerdote. Se ele é da ordem de Abias, significa dizer que durante todos esses 1000 e poucos anos, teve alguém que gerou para gerá-lo. E agora, ele não pode gerar? Então o ministério morre com ele. Morreu ali, acabou. Eles eram frustrados. Esse homem é da ordem de Abias. Aqui a Bíblia está tentando nos levar a entender o seguinte: existem 6 castas, naquela época, haviam 6 castas de classes sacerdotais. Cada uma dessas compostas pelo menos de 20.000 homens, cada casta. Então, a origem de Abias são pelo menos 20.000, onde Zacarias é um destes 20.000. Que está com idade avançada, acima dos 70, que é casado com Isabel. Se casou com Isabel, ou ela casou aos 12 e aos 13 anos, porque obrigatoriamente se casavam aos 12 e aos 13 anos, as mulheres. E ele no máximo aos 16, 17. Mas só poderia ser sacerdote acima dos 20, 25. Então se ele é sacerdote, pelo menos dos 25, quantos anos esse homem não vai para o templo adorar a Deus, cultuar a Deus, louvar a Deus, oferecer sacrifício a Deus, com uma frustração na alma e com uma mulher frustrada em casa? Haviam dúvidas, incertezas. Eu quero crer
que para ele já era meio que impossível ter filho, mas ele tinha um desejo, quem sabe, de ser sorteado entre os 20 mil para pelo menos um dia entrar no templo e oferecer o sacrifício. Vamos dizer que ele tivesse isso. Eu não sei se ele tinha, agora uma coisa eu sei que ele tinha. Uma coisa eu posso lhes garantir: a frustração da sua alma, a frustração da sua esposa, nunca foi motivo de pedir para ele não ir ao templo adorar, nunca foi um estímulo para ele desistir. Eu também quero crer que ele consolava ela esse tempo todo. Ele ia ao templo com quem dissesse: eu não estou indo para o templo para receber, eu não estou indo atrás de um presente, eu estou indo atrás da presença. Eu não estou indo atrás do que Deus pode fazer, eu estou indo atrás de quem Deus é. Não importa se eu tenho, se eu não tenho, se vai dar, se eu não vai dar. O que importa é que Ele merece honra, glória e louvor. Então eu não vou deixar de ir. São pelo menos 50 anos indo sem uma promessa, sem nada, mas Ele vai. Por isso que não perca culto, gente. Não deixa de vir. Pastor, não estou bem, vem para o culto sem estar bem mesmo. Pastor, vem desse jeito. É nesses momentos que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa. Ele foi. Agora você imagina, ele chega lá, ele é sorteado, dentre os 20 mil é ele que é sorteado, vai oferecer o incenso no templo do altar, no altar do templo. Me aparece o anjo Gabriel. Eu desconfio um pouco, com todo o temor, gente, deixa eu abrir parênteses aqui. Eu desconfio um pouco dessas pessoas que falam que viram anjos com muita naturalidade. Sabe por quê? Porque as pessoas que viram anjos na Bíblia, elas ficaram muito impactadas. A vida nunca mais foi a mesma. Tem gente vendo anjo toda hora. Eu só estou dizendo que a Bíblia me mostra que pessoas que viram anjos ficaram profundamente impactadas. Zacarias olhou para o anjo e achou que ia morrer. O anjo falou: não vim para te matar. Não, nós não jogamos nesse time. Não. Eu vim para te abençoar da parte de Deus. Apesar de você ser assim, a sua esposa ser assim, Deus vai lhes dar um filho. Imediatamente ele ficou mudo. O anjo fez a promessa da parte de Deus e ele ficou. E quando é que Zacarias voltou a falar? Quando o filho. Então calma aí. Quando a promessa chegou para ele, ele fica mudo. Ele só abriu a boca para falar depois que a promessa cumpriu. Vamos aprender com Zacarias aqui? Se Deus estiver te prometendo alguma coisa, fica. Agora, depois que a promessa se cumprir, abra a boca e conta, testemunha, fala. Mas enquanto a promessa não se cumpre, esparadrapo, zíper, fecha a boca, não fala nada. Só que tem um problema, porque mudez para os judeus é símbolo de possessão demoníaca. Então você imagina esse homem saindo. Tem uns 19 mil e pouco ali. Que bom, Zacarias, você conseguiu, você entrou. E como é que foi a experiência? Mas conta para nós o que você viu. Fala alguma coisa. Você não está falando? Ele vai mentir? Está falando ou não está falando? Você não está falando? Está mudo? Você ficou mudo lá dentro? Por quê? Anjo. Então você ficou mudo por causa do anjo. Um olhou para o outro, com quem disse, sabe aquele olhar assim? Esposa já é estéril. Ele não pode ter sucessão. A única vez que entra, fica mudo. Está na esquerda de Deus ou não está? Tem pecado secreto ou não tem? É Deus reprovando. Eu sabia que tinha alguma coisa aí. Deus não me engana. Você acredita que tem pessoas que interpretam os nossos processos como reprovação divina? Você acredita que tem pessoas que olham para as nossas provas e diz, tem coisa aí. Quando na verdade esse homem está sendo abençoado.
mas estão julgando a bênção dele como punição. Quem foi que levou Jesus ao deserto para ser tentado? Quem foi, gente? Espírito Santo. Então vamos deixar claro aqui, não foi o diabo que levou Jesus para o deserto, certo? Foi o Espírito Santo, Consolador, o amigo, o Paráclito, que nos guia por toda a verdade, maravilhoso. Agora, quem levou Jesus para o lugar mais alto do templo para ganhar destaque moral, ibope e publicidade? Calma aí, Satanás leva Jesus para o lugar mais alto. E o Espírito Santo leva Jesus para o lugar mais difícil. Então significa dizer que nem todas as pessoas que estão em lugares de destaque foram levadas por Deus. E que as pessoas que estão enfrentando o deserto não significa que é o diabo por trás, mas é o próprio Deus articulando a nossa bênção, porque o compromisso dele é: eu vou preparar um banquete para você no deserto. Quem está entendendo o que Deus está dizendo? Não importa se estão interpretando o teu processo errado, o que importa é que você viu, ouviu, entendeu, Deus prometeu e vai se cumprir. Tem alguém que pode receber essa palavra dizendo glória a Deus essa noite? Diga para alguém perto de você: não confunda o meu processo com o meu destino. Você só está vendo o meu processo, mas eu vou falar do meu destino para você quando chegar. Gente, agora você imagina Isabel. Pode crer, a unção que veio em Abraão e Sara veio sobre os dois. Veio, pode ter certeza, porque ela engravidou e não foi do Espírito Santo. Isabel está grávida. E é Lucas, um doutor, que diz, no 6º período de gravidez. Interessante que agora na Colômbia o Supremo aprovou aborto até o 6º mês. Se João Batista. Olha que coisa tremenda, né? Tem uma doutora chamada Joanna William, ela escreveu aquele livro Psicologia do Pré-Natal, um best-seller. E essa psicóloga, ela diz que a partir da 21ª semana de gestação, que é o 6º mês, o feto, vida intrauterina, ele já tem atividade mental perfeita, principalmente para distinguir sons. Então Isabel está grávida de João Batista. Olha, gente, isso é muito forte. Ela está grávida de João, é um feto, 6 meses, algumas gramas, alguns centímetros, está grávida. Aí Maria acabou de receber a sombra do Altíssimo, o Espírito Santo fecundou Jesus nela. Então ela está grávida. Se João está com 6 meses, Jesus é um embrião. Gente, isso é muito forte. Aí essa Maria que ficou grávida, corre apressada pelas montanhas da Judeia, para poder dizer para a prima Isabel, eu estou grávida. Quando Maria chega na casa de Isabel, Maria ou disse bom dia, boa tarde, boa noite, shalom, Adonai. Quando Maria falou, quem você acha que ouviu a voz da mãe do Salvador? Quem você acha que entendeu que era a voz da mãe do Salvador? Ele ficou tão impactado, aqui começa o DNA do impacto na vida dele. Ele saltou, pulou de alegria, ele ficou cheio do Espírito Santo. Isabel ficou cheia do Espírito Santo, abriu a boca e cantou louvor a Deus. Maria ficou cheia e virou um reteté ali. João começa o seu ministério pregando. A mensagem dele impactava todos. O interessante é que ele só tinha uma mensagem. O problema não é ter uma mensagem. O problema é não ter tempero na mensagem. Feijão e arroz a gente quase que come todos os dias. Não há problema. Agora tira o tempero deles. O problema é quando falta tempero no aleluia. É quando falta tempero na oração.
É quando falta tempero no culto, porque alguma coisa sem tempero não desce. Agora não importa onde você esteja louvando, pode ser lá em Filipos na prisão, com Paulo e Silas amarrado, apanhando, cheio de vergonhas. Se tem tempero. Você sabia que um glória a Deus teu aqui, temperado, ungido, você sabia disso? Que isso entra. Maria só falou, e João, ele foi ativado como profeta, ouvindo a voz. Pastor, ficar por causa de Maria? Não, porque ele reconheceu que dentro de Maria tinha aquele para quem daqui a pouco ele diria o que ele ia dizer. Gente, isso é... explode a cabeça a gente tentar pensar isso. Agora você imagina João pregando. Ele pregava no deserto, mas batizava no Jordão. Assim, acompanhe esse cenário comigo. Multidões, pelo menos 5.000 homens. Mas, gente. O dia todo ali batizando. Essas pessoas formavam uma fila indiana. E de maneira ordeira entravam na água e se apresentavam a João. Ele só dizia: o próximo candidato. Ele era um homem sisudo, fechado. Parecia um antipático, um anti-urbano, um antissocial. Pelas rédeas, pela ótica da psicanálise, ele seria um esquizofrênico. Parecia isso, um homem diferente. Próximo candidato, a pessoa já ia. Ele colocava o dedo na testa da pessoa, polegar direito, e perguntava para a pessoa: por que é que você quer se batizar? A pessoa era obrigada a dizer: porque eu sou um pecador. Tinha que dizer. Se fosse só isso, tá bom. A pessoa tinha que falar quais eram os pecados que cometia e que queria se arrepender deles. Fala para alguém perto de você: olha do que Deus te livrou. Pensa. Batizava. Próximo. Batizava. Próximo. Batizava. Sisudo. Próximo. Como aqueles caras militares. Próximo. A palavra não saiu da boca dele. Ele que impactava. Agora é ele que fica derretido. Ele olha e percebe que é aquele. O que as pessoas faziam para chegar até João? Faziam uma fila. Quem é que está saindo da fila? Se Jesus esperou na fila, calma, não corta a fila, vai chegar a sua vez, vai chegar, espera. Ele esperou, ele veio. Quando ele veio andando, João está aqui, ele recua, ele retrocede. Jesus fala: não, foge não, me batiza. Aí ele tenta usar a teologia com Jesus: eu não posso batizar você, porque você não tem pecado. Não quer dizer: o senhor é santo, o senhor é limpo, eu batizo quem tem pecado. Olha o que Jesus diz para ele: para que se cumpra o que você prega. O que Jesus está dizendo para João? O importante não é pregar, o importante é viver o que prega. Vive agora. Você não exorta os outros? Exorta. Então agora vive o que você exorta. Cumpra, obedeça o que você prega. Gente, vocês têm ideia do que é ter o Criador dos céus, da terra, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós, o Emanuel, Deus conosco, Pai da eternidade, Príncipe da paz, Deus todo-poderoso, maravilhoso, Conselheiro, o Alfa, o Ômega, o lírio dos vales, Rosa de Sarão. Aqui, gente. É João segurando no braço quem o segurava na palma da sua mão. É João escorando quem o sustentava. Ele desce Jesus às águas.
ele solta. João fica tão impactado porque ele ouve o próprio Deus dizendo: este é o meu filho amado em quem eu me comprazo. Os céus se abrem e ele vê o Espírito Santo na semelhança de uma pomba, na semelhança de uma pomba, na semelhança de uma pomba. E ele está vendo o próprio Deus, Filho, Jesus saindo das águas. Ele não aguenta, ele é obrigado a estender o dedo, ele estende o dedo. Antes os profetas faziam assim, o indicativo para cima. Não, agora o indicativo, porque o que estava lá em cima não está mais lá em cima, agora está aqui. Então ele sente para cá, e ele diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tem o poder de tirar o pecado do mundo. É uma gota impactante ou não é? Ele denunciou o pecado do rei Herodes. Ele diz: rei Herodes, você pode ser rei, ter trono, ter palácio, mas porque você está em adultério com a tua cunhada, você vai para o inferno. Essa foi a mensagem dele. A autoridade gosta de ser confrontada, gente. Natã era o homem que Davi mais respeitava. Para Natã falar algo da parte de Deus para Davi, ele me conta uma historinha. E quando Davi fala: mata esse homem, ele só diz assim: ó, és tu, #fui. Porque a autoridade não gosta de ser confrontada. Porque ele denunciou o pecado de Herodes com a sua cunhada Herodias, que era casada com seu irmão Filipe. Ele foi para a prisão. Só que durante um ano que João está preso, muitas dúvidas vieram sobre o seu coração. Ele foi: eis aí o Cordeiro, o céu abriu, o Espírito Santo desceu. Só que ele não acreditava mais que Jesus era Jesus. A dúvida dele foi impactante. Perguntei para ele se é ele mesmo, e Jesus falou assim: eu não vou responder se sou eu. Só vejam, Jesus fez cego enxergar, mudo falar, surdo ouvir, paralítico andar. Digam para João o que vocês viram. O rei Herodes vai soltar João. Só que no dia do seu aniversário, que ele poderia fazer isso, uma menina por nome Salomé, cheia de ginga, de habilidade artística, dançou, o povo ovacionou, aplaudiu, o rei, para fazer média com a galera, chamou a menina e falou: você dançou tão bem, que eu quero te presentear, eu te dou até metade do meu reino. Pode pedir o que você quiser, fala. A menina não sabe o que pedir. Ela recorre à sua mamãe Herodias e pergunta: mãe, o que eu peço para o rei? Ele está querendo nos dar até a metade do reino, lá em cima. O que eu peço? Não pede nada disso não. Não, mãe, o rei quer dar. Não. Só pede a cabeça de João Batista decapitada num prato. Tem gente que prefere abrir mão da bênção do rei para poder ver num prato a cabeça de alguém decepada. Vocês imaginam uma festa, pompa, embriaguez, orgia, promiscuidade, e no meio da mesa, a cabeça do profeta. A história dele termina com Jesus chorando. Ele diz assim para as multidões e os discípulos: quem vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Não. Quem vocês foram ver? Um homem que veste linho fino, trajes especiais? Não, esses estão no palácio. Vocês foram ver um profeta? Também não. Eu lhes digo que João era muito mais do que profeta, porque dos nascidos dentre as mulheres, ninguém foi maior que João Batista na terra. Eu agradeci a Deus pela mensagem que Ele me emprestou para pregar, inspiração, iluminação. Coloquei um ponto final. Esse devocional aconteceu há 13 anos atrás. E eu falei: eu tenho que pregar. Nesse mesmo espírito de inspiração, de iluminação, de percepção, eu entendi. O Espírito Santo diz assim: calma aí. É você que está escrevendo a história, está percebendo a história, isso é coisa da sua mente, eu estou te inspirando. Não, o Senhor está me inspirando. Quem está no controle dessa história? Eu falei: o Senhor, eu só estou... Ok. Então quem te deu ordem para colocar ponto final? Essa é a pergunta do Espírito Santo para nós aqui essa noite.
Se eu estou no controle da sua história, quem te deu ordem para dizer acabou? Para dizer terminou? Quem te deu autorização para colocar um ponto final? Se o que Ele tem para você ainda não se cumpriu, e Ele não é o homem para mentir. O que promete, cumpre. A palavra do Espírito Santo para você é a mesma para mim. Tira esse ponto final agora. Coloca uma vírgula, porque o que Deus prometeu vai acontecer em nome de Jesus. Então eu perguntei, Senhor, o que mais tem nessa história tão curta para ver? E o capítulo 3, verso 4, eu falei, é verdade, eu não tinha visto isso. O que ele comia, o que ele ingeria, do que ele se nutria, porque o texto diz que ele comia gafanhotos e mel silvestre. E você há de concordar comigo que é uma dieta impactante. Por mais pratos exóticos que existam por aí, quem aqui já entrou num restaurante e viu ali no menu, no cardápio, gafanhoto com mel? Eu, pela bondade e misericórdia de Deus, conhecendo alguns lugares que o Espírito de Deus me levou, alguns países, eu vi pessoas comendo esse gafanhoto aqui. São mais de 800 espécies, estão em extinção. Hoje deve ter no mundo umas 250 e poucas. Destas 250 e poucas, só um é o comestível, que é o da família dos ortopera. No hebraico é a locusta, o alimento permitido por Deus no livro das leis, Levíticos, capítulo 11, verso 20 a 23. Entre os animais limpos e imundos, Deus diz, essa locusta vocês podem comer. Algumas versões bíblicas, como a King James atualizada, diz aí, ele comia locusta e mel silvestre. É proteico, é altamente vitaminoso. No Japão, na praça central ali em Tóquio, eles tiram a cabeça, as asazinhas e comem assado, comem frito, comem ao molho, tudo, mas comem o gafanhoto e comem outras coisas. Estou falando do gafanhoto. Deixa eu abrir parênteses aqui. O que é que os teólogos falam sobre esse gafanhoto? Eles se dividem em dois pensamentos. Uns acreditam que João comia inseto, gafanhoto mesmo, inseto, de Joel capítulo 2, inseto. Outros teólogos creem que João comia o fruto da alfarrobeira, que é a alfarroba. O pródigo ficou com vontade de comer a alfarroba que os porcos comiam. Essa alfarroba é um legume, é como se fosse uma vagem. Só que ele é um legume amargo. Ele é bem amargo. É um jiló. Mais forte que o jiló, mais amargo que o jiló. Então os teólogos se dividem aqui entre inseto ou esse vegetal, fruto dessa alfarrobeira. Os teólogos também se dividem aqui. Uns creem que é mel de abelha mesmo, porque Jonatas comeu mel da abelha entre as fendas da rocha. O povo de Israel comeu mel que saía das rochas no deserto. Mas também tem teólogos que creem que é a geleia, o fruto, é o suco, o extrato da tâmara, que vem da árvore tamareira. E tanto essa árvore desse vegetal, tanto a farrobeira quanto a tamareira, o que mais tem nessa região, perto do Jordão. Se você me perguntar, pastor, qual dos dois? Não sei. Agora, uma coisa eu posso lhe dar com toda certeza. O mel que ele comia, sendo da abelha ou da tamareira, era doce. Porque mel é doce, geleia é doce. E se ele comia o gafanhoto, o ortopera, a locusta, ou comia a alfarroba, era amargo. Então a certeza que eu posso lhe dizer, João comia algo muito amargo com algo muito doce. Tenta entender isso. Pega o mel, pega um pote de mel, enche de sal, mistura e coloca na língua, come. Imagine a dificuldade do teu córtex cerebral, através da tua papila degustativa, do teu paladar, tentar detectar, o que ele está comendo agora? Só mel, doce, o córtex, doce. Amargo. Agora o mel com amargo, o amargo com o doce com amargo, o mel com não vai. O córtex não decodifica. A mensagem que chega é contraditório, contraditório,
contraditório, contraditório, contraditório, sem explicação, contraditório, sem explicação, contraditório. Eu estou lhes dizendo que João todos os dias comia algo amargo e algo doce, se nutria de algo doce e de algo amargo. O que é que a dieta de João Batista nos ensina aqui? Que a vida humana é um nutrir, é um ingerir, é um experimentar diário de coisas doces e de coisas amargas. Você não consegue experimentar os dois ao mesmo tempo, mas eles andam no contraditório. A vida humana, gente, ela está envolta por dia e noite. São contraditórios. Sol e chuva, verão e inverno, perdas e conquistas, vitórias e derrotas, vida e morte. A vida humana é assim, recheada por esse pendularismo, essa alternância, essa gangorra existencial. Algo bom, algo amargo, algo doce. É possível você dormir com gosto de mel na boca e acordar com sabor de gafanhoto. É possível você dormir com gosto de gafanhoto e falar, acordei com... É possível. É possível dentro de 24 horas de um dia, você ficar, agora eu estou doce, agora eu estou amargo, agora eu estou... Aí você fala, não, calma aí, eu estou bipolar. Porque a vida é assim. Tem um dia bom, tem um dia ruim, e tem o dia do bom, que tem ruim, que está ruim, mas está bom, e está bom, mas está ruim. Aí você não diz, você não sabe se o ruim está bom ou o bom está ruim, mas que está bom está ruim. Não, quando está ruim está bom. Não, calma aí. Porque essa é a vida. E isso é tão complexo que eu preciso levar a sua mente para dentro de um ventre. Porque o milagre acontece na vida de Isabel no ventre. E ele está no ventre, recebendo um comissionamento de ser profeta. É doce do Altíssimo, é amargo. É doce dizer que Deus mandou, mas é amargo porque vai ser preso. É doce porque ele obedece a Deus, mas vai perder a cabeça porque é amargo. É doce porque ele vai fazer a vontade do Pai, mas é amargo porque vai sofrer na mão dos homens. Ele sente isso já dentro. Pastor, calma aí, repete para mim, antes da gente terminar aqui. O irmão está dizendo que o nosso existir a partir do ventre, o nosso existir na existência é envolto pelo contraditório. Como? A mulher grávida, tanto ela, quanto os que estão de fora, vê aquele negocinho assim, Ai, como estou chutando. Aí já sai artilheiro. Aí vai treinar o Santos. Já nós achamos isso bonito. Nós achamos isso bonito. Se a criança pudesse dizer, ia falar assim, pelo amor de Deus, me tira daqui. Está apertado, gente. Não estou aguentando mais não. São 9 meses com água, eu não sou peixe. É isso que é isso. Agora, como é que a criança vai sair? A mãe tem que ter contração. Contraditória, a vida é contraditória. Ela tem que ter contração. Imagina, é uma beleza a gravidez, é uma beleza, mas tem enjoo. É uma esperança que vai nascer, mas tem inchaço. Não, é uma realização, é um sonho. Mas o desejo de comer tijolo é esquisito. É contraditório. Pastor, me ajuda para entender. O irmão está dizendo que a vida nasce da contração. A vida nasce da dor. Se a mulher não tem dor, não nasce. Então a gente nasce através da... Nascer é muito bom, é vida. Mas a gente só vive através da... Então é bom ou é ruim? É doce ou amargo? Não entendi, pastor Jean. Sem dor você não vive. Porque se não tiver dor, você está morto. Então o que te faz viver é a dor. O que te faz crescer é a dor. O que te faz entender a vida é a dor. O que te faz desviar de traumas, frustrações, é a dor. É com a dor que você se torna sábio.
É com a dor que você amadurece. Salomão diz, é melhor estar na casa onde há morte, do que na casa onde há festa. Isso é contraditório. Gente, a criança, ela nasce. Quem olha para falar, ai, que coisa mais linda, mas vamos ser sinceros, a cara dela está toda amassada. E por que a cara da criança está amassada? Porque ela passou por um grande estresse para nascer. Diga para alguém perto de você, você já nasceu estressado. Não é de agora. Aí, olha o contraditório. O médico precisa atestar, precisa comprovar que a criança está bem. O certo era olhar para o olho da criança, o sorriso, a saliva, os lábios, o corado da bochecha. Vamos ver se a criança está bem? Vamos. Está ótimo. Não. Então, para saber se está tudo tranquilo na minha vida, eu tenho que apanhar? Mas para não ficar só no choro, e por que a criança chora? Porque pela primeira vez o oxigênio está entrando no pulmão dela, só que ele colide com o líquido amniótico, então é uma violência. Ela vai respirar através da violência. Aí, se não bastasse isso, ela nasce, o médico diz, não. Por fora tudo bem, vamos ver ela por dentro. Teste do pezinho, espeta o pé. Então, pasmem, o nascimento, ele tem a ver com dor, com espancamento, com ser espetado, com arme rasgando, com frio, com fome e carente de amor. É contraditório. Para fechar, nós nascemos morrendo. A partir do momento que abriu o olho, começa a morrer. Para complicar, não existe nada maior do que contraditório, de contradições do que o Evangelho, a vida cristã. Porque para você crescer, você tem que diminuir. E quando você diminui, você cresce. Para ganhar, você tem que perder. E quando você perde, você ganha. Quando você se sente fraco, está forte. Quando se sente forte igual Sansão, está fraco. Bem-aventurados que choram. Essa é a vida cristã. Vamos terminar? Segunda lição da dieta de João Batista. Se eu quero imitar Jesus, porque João fez de tudo para imitá-lo, era o precursor, era o profeta do Altíssimo. Se eu desejo imitar Jesus na minha vida, eu preciso aprender a dar mel para quem me dá gafanhotos. Diga para alguém perto de você, se você quer o céu, aprenda a dar mel para quem te dá fel, senão não tem céu. Por que você acha que Davi era um homem segundo o coração de Deus? Olha o que Saul fez com ele. Olha o que os homens fizeram com Jesus na cruz. Mas Jesus diz, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Quando Saul fez o que fez com Davi, Davi não retribuiu gafanhotos. Ele poupou a vida de Saul, podendo matar. Eu não sei se vocês já leram um livro chamado Perfil de 3 Reis. Se não leram, vale a pena ler. Muito bom, bem fininho. Ele explica muitas coisas. O mais importante, por que Deus permitiu um Saul encapetado perseguir um Davi ungido? Resposta bem simples. Porque Deus queria matar o Saul que existia dentro de Davi. Quando Deus permite alguém nos caluniar, é porque Ele está matando o espírito de calúnia que existe dentro de nós. Quando alguém nos dá prato de gafanhotos da fofoca, da mentira, da difamação, está matando isso dentro de nós. A gente experimenta o amargo, vê que é tão ruim, diz, eu não vou retribuir isso, eu não vou dar para ninguém isso, não vou fazer isso. José fez isso.
Olha o que Deus fez com José. Jó fez isso. Olha o que Deus fez com Jó. Estevão, na hora que estava sendo apedrejado, deu mel para quem lhe tacava pedras. Viu os céus abertos e Jesus em pé ao lado direito de Deus. Se quisermos viver o evangelho genuíno, verdadeiro, o forte não é quem dá murro, é quem oferece o outro lado. O fraco é o que bate. Esse é o evangelho, gente. Esteja em pé, por favor, em nome de Jesus. Vai para casa com mas essas duas coisas bem rapidinhas. Em 1 minuto eu falo as duas. Primeiro, aprenda a extrair lições doces de situações amargas. Não pergunte para Deus por quê. Para quê? Peça para Deus te ajudar a fazer leitura do contexto, te ajudar a ressignificar a circunstância. As nossas maiores oportunidades estão encobertas por grandes desafios. Criatividade nasce exatamente no momento como esse de pandemia. Ao invés de ver gafanhoto, encontre mel. Em toda situação difícil, tem algo que Deus quer te mostrar, que vai mudar a tua história. Pessoas com traumas escreveram livros. Pessoas que venceram câncer hoje ajudam hospitais, ONGs, trabalham como palhaços nesses lugares. O gafanhoto lhe deu um sentido de vida. Eu termino. A Bíblia não é por acaso. Diz que ele começou comendo gafanhotos, mas terminou comendo mel. Comia gafanhotos e mel. Se o mel ficou para o final, é porque o que Deus tem de definitivo para a tua vida é mel. Essa noite não iria lhes pregar essa mensagem se o Espírito de Deus me leva a isso. É porque Ele me autoriza a dizer que o tempo de gafanhoto na sua casa, na sua família, na sua empresa, nos seus projetos, no ministério, no seu corpo físico, nos seus relacionamentos, na sua profissão, terminou hoje esse ciclo de gafanhotos. Chegou o tempo do mel, chegou o tempo do riso, chegou o tempo da alegria, chegou o tempo da doçura. Você vai sair daqui essa noite encharcado de mel, lambuzado de mel, vai sair daqui envolvido pelo mel. Deus adoça a tua alma agora. Deus adoça a tua vida agora. Deus adoça a tua mente agora. Aqui, como foi profetizado, não tem lugar para pânico, para depressão, ansiedade, não. Sistema nervoso colapsado está sendo tocado pela graça, porque onde abundou o pecado vai superabundar. Está superabundando o mel. Mel, recebe mel, recebe mel, recebe mel, recebe mel. Jeremias comeu a palavra e disse que tinha mel na sua boca. Tinha, mel, tem mel para você. Em nome de Jesus, o tempo de gafanhoto acabou. O tempo de abandono, o tempo de orfandade, o tempo acabou. Em nome de Jesus, chegou o tempo do mel. Já tem gente recebendo mel aqui essa noite. Já tem almas sendo curadas, restauradas, tocadas, fortalecidas. É o mel de Deus. Fecha os olhos, já vamos orar, fecha os olhos.